Que Deus abençoe cada um dos irmãos que vão passar por esse vídeo. Eu estou aqui no hotel me preparando para o evento Mais Que Ver com a Bispa Sônia, da Renascer Prize, e eu tenho certeza que será um grande evento, será algo extraordinário que Deus está preparando para nós. Mas eu estava falando sobre dúvidas, eu estava pensando sobre dúvidas e fé. Jó, ele vai dizer assim: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tem muitas pessoas que estão perdendo a bênção de Deus. E por que elas estão perdendo a bênção de Deus? Porque elas estão deixando a dúvida, elas estão deixando o medo, elas estão deixando as cadeias espirituais impedirem elas de viverem o próximo passo. Muitos de nós temos as possibilidades e as probabilidades de Deus. Mas devido às cargas emocionais que temos carregado, temos deixado de lado as oportunidades, temos perdido os acessos. Eu quero falar com você que talvez você tenha um talento. Quantos de nós temos talentos, mas temos desperdiçado o nosso talento pela nossa desobediência? Eu tenho um dom para isso, eu tenho um dom para aquilo. Mas a grande verdade é que você nunca acessa nada, porque você tem inibido a proposta de Deus, porque você tem escolhido fazer as coisas do seu jeito. Jó, quando ele diz assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio, é porque ele preventivamente fazia sacrifícios para que, se alguma coisa viesse a dar errado no meio dos filhos, ali já havia um sacrifício. Mas só que Deus não gosta de lidar com pessoas que vivem na base do medo. Deus gosta de lidar com pessoas relacionadas com Ele. E isso não impediu com que a destruição, com que o propósito fosse levantado contra Jó, contra a família de Jó. Porque Deus estava dizendo, ninguém tem o controle de nada. O único que tem o controle de tudo e de todas as coisas é Deus. E muitas das vezes nós estamos querendo controlar aquilo que não é controlável. E é por isso que a nossa vida tem estado quebrada, por isso que nós temos vivido um abatimento emocional, espiritual, intelectual. Por isso que a prosperidade, a tranquilidade, as noites de sono, elas não têm acontecido. Porque nós queremos controlar aquilo que Deus é que tem que controlar. Eu tenho certeza que você que está passando por este vídeo, há uma causa impossível aí nas suas mãos. Há alguma coisa difícil que está acontecendo. E que você está aí chorando, você está aí lamentando, você está aí ligando, você está aí discutindo. Mas o Senhor, Ele manda dizer que tem causas que são específicas e tem que estar nas mãos dEle. São as causas que são impossíveis para nós, mas elas são possibilitadas pelo céu. Então não tenha medo de nada, porque o medo, ele é um altar de idolatria. E quando nós beiramos o medo, nós estamos estrategicamente dando ao diabo a oportunidade de tocar em nossos sentimentos, em inibir as nossas oportunidades, quebrar as estratégias mentais que Deus tem levantado para nós. Quantos de nós somos pessoas cheias de dons, mas estamos perdendo as estratégias mentais? Sabe por quê? Porque não estamos conseguindo enxergar o propósito de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que essa palavra está vindo de encontro a você. Entregue o controle dessa história que tem te feito sofrer nas mãos do Senhor. Entregue o seu destino profético nas mãos dele. Quebre os cativeiros espirituais que têm se levantado contra a tua casa. Comece a declarar no mundo espiritual, eu não tenho o controle de nada. O controle dessa situação está na mão de Deus. Eu renuncio o medo, eu renuncio a dúvida, eu renuncio a escassez. Eu troco tudo isso pela confirmação daquele que me chamou para viver o milagre, daquele que me chamou para viver o propósito, daquele que me chamou para viver o extraordinário, daquele que me chamou para viver o sobrenatural. Eu sei que você está aí, talvez você passou a noite aí, chorando, se lamentando, porque alguém te deixou, porque uma situação não aconteceu, porque você não está conseguindo controlar. Deus está querendo quebrar em você o vício de controle. Deus está querendo que você se lance, que você se entregue. A Bíblia diz assim, olha, para você buscar repouso em Deus. Que aquilo que vem de Deus é tranquilo, aquilo que vem de Deus é carregado de paz. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. O quanto que a tua ansiedade tem impedido você de viver o propósito. O quanto que o medo
tem impedido você de chegar no próximo passo que você precisa chegar. O quanto que o diabo, ele tem aberto portais no mundo espiritual. E ele tem segurado a tua promessa. Porque o medo virou um altar de idolatria. E você tem se colocado aí dizendo, Deus, por que que eu oro? Por que que eu jejuo? E por que que as portas estão fechadas? Por que que eu nunca vejo o sobrenatural de Deus se cumprir? Por que que eu nunca coloco os pés num extraordinário? Por que que eu nunca vejo a tua promessa se cumprir? Bastou alguém falar alguma coisa, que você já está sem dormir, você já está sem comer. Bastou alguém, sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Porque aquele que tem relacionamento com Deus, ele anda com Deus e ele sabe que tudo provém das mãos de Deus. Uma coisa é você falar que anda com Deus. Outra coisa é você realmente andar com Deus. A gente, quando anda com Deus, a gente pode passar dias difíceis, dias de luta, dias de batalhas espirituais, mas a gente sabe exatamente que no final das contas o controle é dele. A gente sabe exatamente que tudo provém dele, por ele. E que se ele te prometeu algo, ele é fiel para cumprir. Quando Josué, que Moisés morre, Josué recebe as instruções de como ele deveria se comportar, mas já sabendo que ele deveria acessar a terra prometida e ainda levar o povo àquele cenário. Deus não vai modificar você antes do cenário. Deus vai modificar você na caminhada do propósito. Mas você precisa ser permissivo. Você precisa se dispor. Você precisa acompanhar o raciocínio de Deus. E como que eu acompanho o raciocínio de Deus? Obedecendo. Como que eu acompanho o propósito de Deus? Seguindo. Como que eu faço, pastora, para obedecer aquilo que Deus me chamou para viver? Simplesmente se levante. Medite na palavra de dia e de noite. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Como é libertador entregar o caminho ao Senhor. Como é poderoso poder entregar aquilo que carregamos ao Senhor. Como é grandioso poder dividir com Deus a tua dor. Como é poderoso poder chorar aos pés do Senhor e dizer, Deus, a situação que eu estou vivendo está tão difícil, mas eu quero dividir a minha dor contigo. Afinal de contas, eu quero te entregar aquilo que me fizeram. Eu quero entregar esse cativeiro emocional que eu estou carregando. Eu quero entregar essa perturbação emocional. Eu quero entregar essa dor profunda que a minha alma tem revelado, mas eu quero trocar pela tua presença. E se for necessário, você vai dizer isso 10, 20, 30, 40 vezes. Mas você não vai abrir mão da paz que excede todo entendimento humano. Porque o Senhor te chamou para romper. O Senhor te chamou para evoluir. O Senhor te chamou para viver o sobrenatural. O Senhor te chamou para viver o extraordinário. O Senhor te chamou para você dar o próximo passo que você precisa dar. Ah, pastora, mas eu já tenho jejuado, mas eu já tenho orado, mas eu já tenho ido na igreja. Mas eu quero dizer algo para você. O próximo passo que Deus quer que você dê é o passo de confiança. A fidelidade, ela nasce da confiança. Quando eu me relaciono com alguém, eu confio nesse alguém. E quando eu confio nesse alguém, eu gero um pacto de fidelidade, um pacto de honra. Deus está esperando de você que você declare aí, que a partir de hoje, a tua expectativa não está em pessoas. A tua expectativa não está no homem, não está em mulheres, não está em emprego, não está em ninguém. A tua expectativa está naquele que te chamou para viver um milagre. A tua expectativa está naquele que te chamou para viver o propósito. A tua expectativa está na mão daquele o grande eu sou. Aquele que tem poder de operar, de frutificar, de abençoar e de quebrar os cativeiros emocionais, o qual você tem vivido. Então não importa o que tem se levantado contra você. O que importa é que, independente dos movimentos externos, o movimento interno tem que manter intacto. Independente dos movimentos que estão fora, o movimento que está dentro, ele tem que estar intacto. Podem fazer o que quiserem do lado de fora. Você sabe daquilo que vive. Você sabe daquilo que caminha. Você sabe daquilo que carrega. Você sabe que Deus te chamou para viver coisas sobrenaturais e extraordinárias. A opinião dos outros não muda a proposta que Deus tem para você. O que as pessoas falam de você também não pode mudar aquilo que Deus escolheu você para viver. Então levante-se e vá viver o teu propósito. Quebre os cativeiros emocionais. Seja mais forte. Porque quando Deus fala com Josué, Deus fala, Josué, ser forte. Ser corajoso. Porque eu vou fazer você entrar na terra prometida. Medita na lei. E você também, Josué, vai fazer o povo entrar na terra prometida. A terra que eu prometi aos seus pais. Muitos de nós estamos abrindo mão do milagre da terra prometida porque estamos com medo. Estamos olhando para as situações, para os gigantes. Estamos colocando dúvida onde deveríamos ter fé. E sabe por que você está colocando dúvida? Porque você ainda não aprendeu a se relacionar com Deus. Por isso que tudo para você é um desespero. Porque a falta de Deus gera em nós uma essência de perdedores. Uma essência
de medrosos, uma essência de abandonados, uma essência de pessoas diluídas pelo propósito. Então eu deixo essa palavra para você. Se você recebe essa palavra, você vai comentar aí. Eu recebo esta palavra. Compartilhe essa palavra com 10 pessoas. Aonde você encontrar alguém, você vai compartilhar essa palavra. E que a bênção do Eterno esteja com você.